Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica do canal NetFinance Brasil. Hoje nós vamos falar de ISS, né? Intermediate System to Intermediate System. ISIS é um protocolo de roteamento aí que é um concorrente aí do SPF, né? Já é um protocolo bem antigo, inclusive. Ele, ao contrário do SPF, não foi criado pelo IETF, sim pela própria ISO, né? Na verdade, quando os pesquisadores aí criaram o modelo OSI, haviam criado o ISIS para ser o protocolo de roteamento padrão, universal ali, né? E, inclusive, o ISIS tinha um endereço próprio, né? Ao invés de trabalhar com IP, trabalharia aí com CLNS, Connectionless Network Services. O que acontece? O que nós usamos aí nas redes IP é o chamado Integrated ISIS, né? É o ISIS que vem integrado aí com o IPv4 ou com o IPv6. O que acontece, né? Acho que a primeira coisa vamos entender alguns conceitos básicos aí em relação ao ISIS. A começar pelo nome, né? Por que ISS, né? O IS é de Intermediate System. Intermediate System é o roteador, né? Um roteador é um sistema intermediário. Ele está no meio do caminho entre dois dispositivos finais. O dispositivo final, né? Por exemplo, o PC aí de uma máquina que usaria um roteador desses como gateway é chamado de ES, End System. Então, a comunicação do PC com o gateway, com o roteador, seria um ES e S, né? Do End System para o Intermediate System. E a comunicação de um roteador para o outro, né, é de um IS para outro, né, de um Intermediate System para outro Intermediate System. O ISIS, ele tem uma estrutura dividida em níveis. Na verdade, você tem dois grandes níveis aí, o nível 1 e o nível 2. O nível 1 são os roteadores que estão presos dentro de uma área. Então, nesse nosso exemplo aqui, os roteadores 33 e 34, eles estão presos, por exemplo, dentro da área 3. Eles não têm como se comunicar com o mundo externo ali. Os roteadores que são 1/2, eles são como se fossem aí o ABR do SPF, né? São os roteadores de borda. Eles fazem ponte entre o nível 1 e o nível 2. O que é o nível 2? O nível 2 é o backbone propriamente dito. Então, ao contrário do que acontece no SPF, a gente não tem uma área zero aqui no ISIS. Nós temos aí uma coletânea de áreas que estão interligadas aí com roteadores de nível 2 ou nível 1/2, e essa coletânea de áreas ali, essas áreas interligadas aí pelo nível 2 ou 1/2, é que faz parte do nosso backbone, ok? Uma coisa importante de se notar, as rotas do nível 1 não se misturam com as rotas do nível 2. Então, as rotas do nível 1 elas ficam presas dentro da área. As rotas de nível 2 é que elas vão ser trocadas entre áreas. São independentes mesmo. Se eu quiser que uma área do nível 1 vá para 2, eu tenho que fazer uma redistribuição de rotas para que isso possa ocorrer, tá? Então, nós vamos ter aí um cenário de configuração, onde nós temos aí 4 áreas distintas, né? Esse backbone se estendendo por todas as áreas. No mundo Cisco, os roteadores, por padrão, são nível 1/2, ou seja, eles já falam tanto nível 1 quanto nível 2. Eu posso dizer, fixar que um roteador seja apenas nível 1 ou apenas nível 2. Isso nós vamos estar fazendo aí nos cenários de configuração, forçando ali o roteador ser de um nível apenas e não um roteador de fronteira entre os níveis. A configuração aí, nós vamos ter que ter uma configuração inicial. Essa configuração inicial aí, ela vai colocar aí endereços IPs 1/30 em cada link, IPv4, no nosso exemplo. Podemos colocar também algumas redes, algumas loopbacks nos roteadores internos ali para provar que as redes internas ficam confinadas dentro da área. Depois fazer a redistribuição para fazer com que essas redes sejam alcançadas no segundo nível de roteamento aí.
Ok, a configuração assim diferente, a parte do ISIS, é a questão dos endereços CLNS. Eu separei aqui um quadro explicando um pouquinho da questão dos endereços CLNS. Cada roteador no mundo ISIS, ele tem um identificador que é chamado de NET. O NET é como se fosse um Router ID, tá? É um identificador, cada caixa tem que ter um ID diferente dentro da área, e os roteadores fazem vizinhança olhando para o NET, né? Que é como se fosse o Router ID um do outro. Os endereços CLNS que identificam as caixas são chamados de NET. O NET tem 3 partes básicas, na verdade 4, né? Nós vamos ver que todo o endereço NET, ele começa com 49. 49 é um endereço privado do mundo CLNS. Lembrando que esses endereços estão escritos em hexadecimal, tá? Então o ISIS já usava endereços hexa muito antes do IPv4 surgir, inclusive, tá? Começou com 49, é IP privado, como se fosse uma rede 10, um 7216, um 92, um 68 do mundo IPv4. O que a gente tem depois nos endereços CLNS do ISIS é a área ID, né? O identificador da área, 16 bits identificando a área. No caso, a gente tem aqui 2 roteadores na área 1, 2 na área 2, 4 na área 3 e 1 na área 4. Depois do número de área, nós temos aí o System ID. Esse sim é o identificador do router propriamente dito. Dentro da área 1, o System ID tem que ser único. Dentro da área 2 também, né? Poderia se repetir em áreas distintas, mas dentro de uma área, o System ID deve ser único. Tem 48 bits, né? 3 blocos de 16 bits aí. Então, eu poderia colocar um MAC address para ser o meu System ID, ou um endereço de loopback, né? E aí eu completo com zeros aí o que falta para os 48 bits. Fora o System ID, a gente tem um último campo aí, que é o NCell, né? O Network Selector. O que é o NCell? É como se fosse um port number, uma porta TCP, UDP. Quando o CLNS foi criado, ele era algo híbrido, né? Ele era uma mistura de camada 3 com camada 4. Então, além de ele ter a função de identificação, de roteamento ali, né? Você também teria um serviço associado que iria lá de 00 até FF, né? 256 serviços aí. Quando você tem 00, serviço nenhum está sendo usado, ele só tem a função de identificação. É isso que um NET faz. Portanto, todos os endereços CLNS usados como ID da caixa terminam com 00. Então, na configuração do ISIS, nós vamos colocar esses endereços dentro das caixas. Ok, pessoal. Então, no primeiro momento, eu queria que vocês entendessem esses conceitos, a divisão de níveis, a questão dos endereços CLNS. No módulo 2, aqui na segunda parte desse tutorial, nós vamos começar a colocar a mão na massa e fazer o roteamento ISIS. Se você gostou ali, dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal, avise os outros aí que vai ter mais partes do tutorial de ISIS. Um grande abraço a todos, até a próxima!